Por que você foi pra política? Todo mundo pergunta isso, né? Você tem tudo. Por que você tá indo pra política? Se eu tivesse tudo, eu não ia pra política. Eu tenho a terra mais próspera do mundo, mas tem o povo mais pobre da terra. A China, na década de 90, tinha um PIB menor que o do Brasil. O economista aqui pode confirmar pra nós. Por que a China, que tinha um PIB menor que o Brasil até a década de 90, hoje ameaça a economia americana? Vai ultrapassar os Estados Unidos nos próximos 5 anos. Porque viraram uma nação, uma potência mundial tecnológica, engoliu a gente e vai passar essa nação chamada Estados Unidos. Qual que é o grande segredo do comunismo? E esses comunistas são vagabundos e eles não assumem que são comunistas nunca. Eles querem rachar a nação no meio para dividir a gente. O que acontece? Eu queria estar em paz, eu queria que o Lula estivesse na cadeia, eu queria de verdade que o Bolsonaro ele tivesse treinado outra pessoa para ser presidente do Brasil para a gente subir de nível. Eu sei que ele é um homem decente, ele se esforça, ele faz o melhor que ele pode. E eu vejo que ele veio na hora certa, ele é um pêndulo da justiça. O sistema inteiro quer colocar ele para fora, odeiam o Bolsonaro. E só que a gente, num sistema de defesa, tá parando de pensar num Brasil de outro nível. Eu sei que ele faz o melhor, o Paulo Guedes tem muita coisa assertiva, mas a gente tem que levar o Brasil para o próximo nível. Se a gente continuar escavando esse buraco, criando essa rachadura na República, ninguém vai suportar eleições daqui 2 eleições ou 3. A minha previsão é que se a gente não parar com isso, não colocar um homem ou uma fêmea de verdade ali que quer quebrar o pau na República, que entende realmente de política, de gerar emprego, de criar novas empresas, o que vai acontecer? Nós vamos ficar só com politicagem. Pode falar, Emílio. Mas você não acha que esse é o interesse? Porque eu digo o seguinte, que não é o PT, o Bolsonaro, nada. Eu digo o sistemão, o establishment. Invisível. Establishment, como eles falam. Que é o sistemão. Você não acha que o sistemão quer que fique desse jeito? Engole. Então, a cada 10 políticos que eu encontro, né, tem 7 meses que eu estou envolvido com isso, eu parei, né, com tudo que eu faço para mexer com política. A cada 10 políticos que eu pergunto, o que você veio fazer na política? 9 respondem a mesma coisa, é pelo poder. Esse grande sistema, ele não existe. São pequenos sistemas e cada um quer uma fatia desse acesso ao poder. Então, o que está acontecendo? Se a gente não tiver pessoas produtivas na política, gente que gosta de gente que é próspera. Você pega um Lula, por exemplo. O que justifica um Lula, que é o pai dos pobres, ter uma declaração de bens de 7 milhões de reais? Porque o cara fica rico. Não, isso aí é uma mentira. O Lula já foi esse cara. Rolezeiro do Ele já foi esse cara. Eu acredito que ele hoje já ele foi. não é mais. Não é mais do Toma vinho, Petrus. Não, é o seguinte. Você sabe que o dinheiro ele não muda as pessoas. Você sabe que o pobre esquece que foi pobre rapidinho. O dinheiro ele não muda as pessoas, mas potencializa o que ela tem lá dentro. Eu imagino que o Lula, sim, começou essa empreitada dele aí na política. Até postei ontem, há 39 anos atrás, ou 40, o Lula estava sendo liberado da ditadura para visitar a mãe dele, né, que morreu. Tem um vídeo do Lula também que ele fala assim que ele não tinha coragem de roubar a maçã ali por causa da mãe dele. A mãe dele ficava brava com ele. A mãe dele morreu, ele assaltou o país inteiro. É verdade. Então, assim, eu me coloco como opção. Vocês que são bolsonaristas, eu quero emitir um alerta. Eu tenho falado isso para algumas pessoas da cúpula do próprio Bolsonaro. Bolsonaro não tem outra opção. Ele tem um risco maior do que o meu. Inclusive foi sorteado agora, lá no TSE, a candidatura dele caiu na mão do Alexandre de Moraes. Ele tem um risco maior que o meu de não chegar a ter candidatura, só para você ter uma noção. Só que quem defende o próprio Bolsonaro não entende, não existe nenhum dos 12 candidatos que seria a segunda opção do país. Não tem. Todo mundo, na hora que o pau for quebrar, na hora que envergar o negócio, vai todo mundo passar pro lado do Lula. Não faz sentido. Esse anti-bolsonarismo e esse anti-lulismo vai fazer com que a gente vire um povo doente emocionalmente. Pablo Marçal falando agora, como empresário, como cidadão, torço que o Bolsonaro ganhe e continue com essa bucha de canhão com ele. Só que, de verdade, aparentemente, pelo cenário político ali de Brasília, eu que estou bastante envolvido nisso, provavelmente isso não aconteça. Não tem a segunda opção pro lado do Bolsonaro. Você fala de um cara para pacificar. É um pacificador, alguém que entende de tecnologia, alguém que é gerador de emprego. Esses politiqueiros, eu falo agora com muita humildade. O político que tem coragem de falar que gerou emprego, ele é mentiroso. Quem gera emprego é empreendedor. Eu falei para esses dias num jornal, alguém falou, não é um exagero você querer abrir 10 milhões de empresas? O Bolsonaro abriu 8,5 milhões. O problema é que a gente não para de fechar a empresa.
Eu quero é que em 4 anos, que é 1.460 dias de governo, a gente abra 10 milhões de empresas. Imagina se isso é difícil. Já chegou bem próximo, 8,5 milhões. Só que abrindo novas empresas e sustentando as que foram abertas, porque o brasileiro ele não aprendeu a ser empresário em lugar nenhum. Aí alguém fala, o Pablo, na verdade, ele quer defender os empresários. Tá aqui alguém que já foi atendente de call center, veio de escola pública. Eu quero é que o trabalhador cresça. Quem promove a economia do país não é o governo, são 100 milhões de trabalhadores com os 20 milhões e 800 mil empresários. Eu quero terminar o governo federal em 2026 com 30 milhões de empresas. Não é só abrir 10 milhões e fechar 7. Mas você viu que o Paulo Guedes, você viu que empresinha pequena, quanto já está pequenas empresas, quanto já está girando? Sim. Mas eu girou empresa. É só preciso fazer um break rapidinho para a rede. Claro. É só para a rede Jovem Pan. A gente continua aqui na TV. O papo tá muito bom com o Pablo Marçal. O Instagram dele, para você acompanhar o trabalho dele, lá tem todo o caminho, é Pablo Marçal 1. Pablo é Marcal, né? Porque não tem o cedilha. Pablo Marcal 1 no Instagram, lá tem todo o caminho. Ele é candidato à presidência da República. Olha que elegância. Vai lá, Reginaldo. Só para não perder o gancho aqui, Pablo, não seria mais fácil você ser um apoiador do Bolsonaro? Porque eu queria saber até da tua estratégia aqui, você é empresário, como é que você vai quebrar essa polarização tão absurda entre Bolsonaro e Lula? Para mim parece completamente impossível. Não seria melhor, mais correto, até pelo que você tem falado, você vir como um apoiador ao Bolsonaro e ir em outro cargo político? Olha, o Bolsonaro ele anda com as próprias pernas, ele tem a máquina do governo federal de quase 5 tri, ele tem já o estilo dele, ele ganhou a eleição com 7 segundos de televisão, eu vou ter 17, ele não precisa do meu apoio. Só de eu mostrar quem é o PT, ele já pode, se ele realmente dá conta de vencer a eleição, ele vai conseguir vencer a eleição. Eu não vou me opor ao presidente, porque eu sei que esse país, as pessoas não querem que ninguém dê certo. Aqui é proibido as pessoas prosperarem, aqui é proibido o sucesso. Esse é um problema do Brasil. Isso é realmente verdade. Agora, de verdade, eu não estou preocupado em ganhar uma eleição. Eu estou preocupado em perder a democracia. Isso agora virou uma preocupação minha. Nesses últimos, 7 anos, eu nunca fiquei sem dormir por problema nenhum, por perseguição, por encheção de saco, tô nem aí pra nada disso. Mas o que está acontecendo do PT, de fato, querer roubar a candidatura e usar a articulação do judiciário para isso realmente tirou meu sono. Eu sou jurista por formação, eu sei que na matéria de direito isso é impossível de ser feito. Só que eu sei o poder que a política suja tem, a política não é para amador, e eu falo aqui com muito carinho, todo mundo que gosta de mim e quem me odeia. Vocês que são meus inimigos, vocês precisam de me ajudar também, a pelo menos ser candidato. Eu não quero que você me ajude a ser presidente. Mas eu quero te falar algo. Se essa eleição começar sem a minha candidatura, sendo devidamente registrado, aclamado de forma unânime no partido, e essa entranhazinha que foi aberta aí, dessa reviravolta, assim, não quero ameaçar ninguém, mas eu vou na ONU, o mundo inteiro vai saber o que está acontecendo na eleição aqui no país. Ô Marçal, você fala bem, hein?